Vocês sabiam que a cidade de São Paulo é dona da maior frota de ônibus do mundo? Chupa Alemanha, chupa os Estados Unidos, chupa Japão, aqui é Brasil. Veja que isso é um motivo de orgulho. Se liga nesse vídeo para saber por que São Paulo, mesmo sendo dona da maior frota de ônibus do mundo, isso não é um motivo para se comemorar, e sim para se lamentar muito. Mais uma edição do Vai de Ônibus. Se liga aí, vamos lá. E aí, passageiros, está começando mais uma edição do Vai de Ônibus aqui, onde eu trago notícias e alguns fatos referentes ao transporte na cidade de São Paulo e na região metropolitana e às vezes até das cidades Blumenau, Valeu Mateus, Mogi das Cruzes, São José dos Campos. Valeu eu mesmo, pois eu mesmo fui lá atrás dessas informações. Aqui eu vou explicar por que São Paulo tem tantos ônibus. O tamanho da frota de ônibus de uma cidade é inversamente proporcional ao tamanho da malha de trilhos, ou seja, tem muito ônibus porque falta metrô. É isso daí, gente, acabou o vídeo, já expliquei tudo. Não, ainda não. Se tem muito ônibus é porque faltam linhas de metrô. E aqui vai o nosso salve pro Geraldo Alckmin, há mais de 20 anos no governo de São Paulo, e sente-se muito orgulhoso de ter feito míseros 36 quilômetros. Aliás, todas as inaugurações feitas com muitos anos de atraso e milhões acima do orçamento original. Em breve eu postarei um vídeo mostrando quais cidades do mundo mais possuem linhas de metrô. E só para já dar um spoiler, eu vou dizer que na China, uns 20 anos atrás, quase nenhuma cidade tinha linhas de metrô. E hoje, se juntar todas as linhas de metrô existentes nas cidades chinesas, já é capaz de superar todas as cidades aqui da América Latina juntas. Mas tem um motivo para lá na China ser tão fácil construir metrô que eu vou explicar nesse vídeo, que eu postarei em breve. São Paulo tem 96 quilômetros de trilhos de metrô e mais 134 trilhos da CPTM. Porém, incluir os trilhos da CPTM nessa conta é errado. A CPTM é para atender as cidades da região metropolitana. Por isso, nesse vídeo, só vou contar as linhas de metrô. Aliás, para quem não sabe, essas linhas da CPTM são obras muito antigas, lá do tempo do Brasil Império. Por exemplo, a linha 7 e 10 eram a antiga estrada de ferro Santos-Jundiaí. A linha 11 era parte da estrada de ferro de São Paulo ao Rio de Janeiro. Enfim, todas as linhas de trem foram construídas no século passado e o governo do estado só foi modernizar os trechos urbanos. A única linha nova de verdade é aquela aberração que deveria ir até o aeroporto de Guarulhos. Tem um vídeo aqui no canal sobre esse tema, assistam aí. Quanto tempo leva para construir uma ferrovia? E então, para compensar essa falta de metrô, encheram as ruas da cidade de ônibus. O problema é que São Paulo, apesar de ser dona da maior frota de ônibus, não é dona dos maiores quilômetros de corredores exclusivos de ônibus. Aqui deveria ter um sistema de transporte por ônibus iguais às das cidades de Curitiba e Bogotá, que são as cidades aqui da América Latina com o melhor sistema de transporte por ônibus. Sim, com largas avenidas, corredores com faixa dupla para os ônibus poderem fazer ultrapassagens, sistema expresso, semi-expresso, feitos por ônibus articulados e biarticulados. Ou seja, um sistema BRT de verdade. Para vocês terem uma ideia de quanto o sistema de transporte por ônibus aqui em São Paulo é zoado, sabe, as duas maiores avenidas da cidade não tem linhas de ônibus trafegando por elas. Vocês sabem quais avenidas são essas? Não. Eu me refiro às marginais Pinheiros
e Tietê. Lá deveriam haver linhas ligando ponta a ponta dessas avenidas. Por exemplo, sair ali de Santo Amaro e ir até a Ponte dos Remédios em corredor exclusivo. Seria igual ou melhor que o sistema de trens da CPTM, a linha Nova Esmeralda. E eu acho que também deveria haver uma linha ali da Ponte dos Remédios até a Ponte do Tatuapé. E os pontos ou terminais de embarque deveria ser assim, na altura de cada ponte, para servir quem chega de São Paulo pelas avenidas que terminam ali nas marginais. Por exemplo, alguém que quer sair de Pirituba e ir para Santo Amaro, ele precisa ir até o centro para chegar em Santo Amaro. Vocês sabem, no centro tem muito trânsito. Então, se existisse essa linha, não haveria necessidade de deslocamento até a área central, que é muito trânsito, muito complicado, fazer essa integração ali no Terminal Bandeira ou no Terminal Dom Pedro. Ou seja, temos a maior frota de ônibus, mas não tem estrutura para atender todos esses 14 mil e tantos ônibus. Na verdade, eu acho que esse número aqui está bem atrasado, bem defasado. E nem essas novas regras que eu já falei nesse vídeo aqui vai mudar muita coisa, pois o que eles estão planejando é só mudar a regra de circulação dos ônibus. Não tem nada lá sobre construção de novos terminais, novos corredores, que era uma das prioridades para fazer a coisa funcionar de verdade. Não adianta ter os melhores ônibus, mas as ruas e as avenidas serem incompatíveis para todos esses ônibus, né? E só para ter uma noção, comparando São Paulo com outras megacidades do mundo, tem esse quadrinho aqui muito interessante, mostrando 5 importantes cidades do planeta, se liga só. Começando pela metrópole mais rica do hemisfério sul. Sim, para quem não sabe, abaixo da linha do Equador, não existe outra cidade como São Paulo, que tem uma área de 1.521 km². Tem capitais de países da Europa que são menores que muitos bairros aqui da cidade de São Paulo. Em população, temos 12.106.000 aproximadamente. E aqui começamos a passar vergonha nesse super trunfo, pois em quilômetros de metrô temos 96. Como falei, CPTM é para atender as cidades da região metropolitana. E eu tenho quase certeza que as demais cidades dessa lista não incluíram na soma de trilhos os que são feitos por trens. Quanto aos ônibus, temos o número de 14.406 ônibus. Não estou desprezando os ônibus, mas eles são para cidades de até uns 500.000 habitantes. Aí sim, só um sistema de ônibus seria o suficiente. Depois, Nova York, que tem quase o mesmo tamanho de São Paulo, 1.213 km². Segundo o levantamento do ano de 2016, a cidade tem 8.405.000 habitantes. E a cidade foi uma das primeiras a investir em construção de trilhos subterrâneos. A primeira linha de metrô foi inaugurada no ano de 1904. E desde lá já foram construídos 369 quilômetros de metrô. Esse é um dos motivos para Nova York ter muito mais quilômetros de metrô que São Paulo. As construções começaram quando a cidade ainda não era dominada por mega arranha-céus. Então se torna muito mais barato e rápido a construção de uma linha. Justamente esse é o maior drama aqui em São Paulo, escolher o lugar por onde passarão as novas linhas. A cidade já está toda ocupada e o processo de desapropriação de um imóvel às vezes pode demorar anos. Eu não sei se essa conta está correta, mas parece que a cada quilômetro de metrô ajuda a tirar 5 ônibus das ruas. Então isso pode explicar o porquê de Nova York ter uma frota de 5.602 carros fazendo o serviço de transporte público municipal.
Londres, em área de superfície, é quase igual São Paulo, tem um pouquinho a mais. A cidade tem 1.579 km². Me baseando nessa estatística de 2016, está afirmando que a população de Londres está em 8.788.000 pessoas. E foi aqui que começaram a modalidade de transporte subterrâneo por trens. Isso não foi algo assim de uns 50 anos atrás. Vamos lá, um teste rápido. Em qual ano foi iniciada a construção do metrô de Londres? Vamos lá, as opções. Foi em 1940, 1910, 1900 ou 1863? Ok, então fiquem pasmados. A resposta correta foi em 1863. Nessa época aqui no Brasil, nossa maior tecnologia em transportes de massa eram carroças puxadas por bois. Quanto ao serviço municipal de ônibus, Londres tem 9.200 carros prestando esse tipo de serviço. Com certeza, metade deles são para atender aos bairros que não possuem uma única linha de metrô. O que eu acho muito estranho isso aqui. Por esse mapa, olhem bem. Tem uma parte que não tem uma única linha de metrô. Alguém sabe me dizer por que o lado de baixo de Londres não fizeram uma única linha de metrô? E aqui é a capital da França. E para meu espanto, acabo de descobrir que a cidade de Paris só tem 105 km² de área. Eu acho que até o bairro de Pinheiros é maior, ou do mesmo tamanho de Paris. Na capital francesa estão vivendo 2.240.000 pessoas atualmente. E o que é espantoso é que para nós que temos governantes incompetentes ou incapazes intelectualmente, é que uma cidade desse tamanho, você vai pensar que lá só tem uns 50 km de metrô? Não! Pois se liguem nesse dado. Paris desfruta de uma rede de metrô com 214 quilômetros. Imagina mesmo se Paris fosse do tamanho do bairro de Pinheiros, aqui da cidade de São Paulo. Uma pessoa que está ali na região do Shopping Eldorado podia ir de metrô ali para a biblioteca na Henrique Schaumann, ou então poderia ir somente de metrô até ali o alto da rua Teodoro Sampaio, ou ir até o Shopping Iguatemi. Tudo isso usando só o serviço de metrô. E lá tem 4.600 ônibus. Eu acredito que essas linhas não devem ter mais que 10 km de extensão. Todas elas fazem integração com linhas de metrô. E a minha preferida, que pretendo muito ainda pôr meus pés nessa cidade, Tóquio. Pelo tamanho e população, é a que mais se aproxima de São Paulo. De tamanho é muito maior, mas serve de um ótimo exemplo de comparação. Uma cidade com 2.189 km² de área. Nela vivem atualmente 13.503.000 pessoas. Pelo tamanho ser maior, eu já esperava também que teria mais pessoas. Aqui temos construídos 328 quilômetros de trilhos de metrô. Sim, é um número bem abaixo do necessário. Para quem não sabe, o metrô de Tóquio é o mais movimentado do mundo. Tem muitos vídeos de como é feito o embarque das pessoas nos trens do metrô em horário de pico. Busquem aí para vocês verem. Mas aqui está o dado mais curioso desse estudo. É certo que lá faltam muitos quilômetros de metrô, então deve ter tantos ônibus quanto São Paulo? Errado! Segundo esse site, a cidade de Tóquio tem o serviço municipal de transporte público feito por apenas 1.462 ônibus. Tóquio só tem 1.462 ônibus? Vocês acham que é muito pouco, né? É que lá as pessoas andam muito de bicicleta.
Então as pessoas pegam a sua bike, saem de casa, vai até uma estação de metrô ou trem e vão para o seu trabalho, vão para a sua escola, vão para a sua faculdade e podem deixar a sua bike na rua, sem o risco de ter ela roubada. Ou então, no trajeto de casa até alguma das estações, ser atropelado por algum motorista bêbado. Lá é muito raro acontecer isso, e quando acontece, geralmente o motorista é punido severamente. E por aqui vai terminando esse vídeo. Se gostou, tem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, mande aqui no Vlogueiro Rebelde, no e-mail e no Instagram Vai de Ônibus. A página no Facebook está oficialmente cancelada, pois a droga do Facebook não permitiu a mudança de nome da página para Vai de Ônibus. Então vou excluir aquela porcaria. Muito obrigado se assistir até aqui. Falou, passageiros. Tchau.